Glória a Deus, louvado é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos a Deus por mais esta riquíssima oportunidade que o Senhor nos concedeu e nos concede de estarmos aqui esta noite para anunciar quão grande é o nome de nosso Senhor, que fez coisas grandiosas pelo seu povo, pela sua igreja e por cada um de nós. Eu tenho certeza que cada um de nós temos algo grandioso da parte de Deus para anunciar aqui esta noite. Então glorifique a Deus, porque Deus te deu mais do que 1001 motivos para estar aqui. Você é um grande felizardo por estar aqui na presença do Senhor. Meus queridos irmãos, aproveitando que os irmãos estão em pé, eu te convido a abrir a vossa Bíblia na carta aos Hebreus, o capítulo 11 e o versículo 1. Depois nós retornaremos até o Salmo 125 e o verso 1. Primeiramente, Hebreus capítulo 11, o versículo 1, e depois Salmo 125 e também o verso 1. Quem achou aos Hebreus diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Glória a Deus. Agora retornamos às páginas da Bíblia até o Salmo 125 e o versículo ou o verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Podeis assentar. Muito obrigado pela reverência à palavra do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, para nós meditarmos na palavra do Senhor, o versículo que nós lemos na carta aos Hebreus, no capítulo 11, e o versículo 1, o escritor aos Hebreus vai trazer uma orientação, vai trazer um ensinamento à igreja naqueles tempos e servem para nós nos dias de hoje. O escritor está dizendo que o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem é a fé. Quando ele está dizendo, transmitindo esta mensagem à igreja, ele está falando de confiança, ele está falando da certeza, da esperança das coisas que ainda não se veem, mas pela fé elas já estão sendo alcançadas. O escritor está dizendo que o terreno aonde eu piso, quando ele é pisado com confiança, é um terreno que não vai ruir, é um terreno que não vai desmoronar, é um terreno em que eu tenho certeza que eu alcançarei o meu propósito até chegar ao outro lado. Então, a fé é algo necessário, ter fé é algo vital para a vida e a caminhada daqueles que foram resgatados, daqueles que foram chamados ao sacrifício de Cristo Jesus pela salvação, através do sacrifício de Cristo na cruz, no Calvário. E nós retornando ali aos Salmos, Salmo vai trazer esta mesma palavra, fé, mas vai escrever de forma semelhante, mas vai falar de confiança. E nós podemos entender ainda pelo escritor, agora já identificado, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo de número 5, os versículos 1 até o versículo 4, que a fé não é algo imediato, mas é algo que é trabalhado. A fé
é o resultado de um processo que nós passamos. Então, para nós termos fé, nós é necessário passarmos por um processo. E esse processo vai sendo melhorado a cada dia. Hoje, a minha fé, ela é menor do que a fé de amanhã. Porque esse processo da palavra do Senhor, que é em nossas vidas, é realizado de cada dia após dia. Então, para nós fazermos leitura dos versículos 1 ao 4 da carta aos Romanos, no capítulo 5, Paulo vai dizer, olha, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, aí vem o processo, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, aleluia, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, ou a confiança, ou a fé. Então a fé é um processo, é um procedimento da nossa caminhada. Então, meu querido, amado irmão, se nós estamos passando por tribulação, faz parte do processo do desenvolvimento ou do aperfeiçoamento e amadurecimento da nossa fé. Se estamos passando por lutas e dificuldades, devemos dar glórias a Deus, porque somos julgados dignos de recebermos a esperança e a confiança no Senhor. Não se desanime, não se desespere, porque o processo em que estás passando é algo glorioso no final. A esperança na salvação em Cristo Jesus. Então a fé é o resultado de um processo em que nós estamos passando. Ainda o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 4 e o versículo de número 8 e o versículo de número 9, o apóstolo Paulo vai falar também deste processo que nós estamos passando, que todos nós, servos de Deus, estamos passando. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo vai dizer, olha, em tudo nós somos atribulados, parte do processo, mas não angustiados, parte da esperança. Aleluia, glória a Deus, perplexos, parte do processo, mas não desanimado, parte da esperança. Aleluia, perseguidos, parte do processo, mas não desamparados, parte da esperança, e abatidos, mas não destruídos. Aleluia. Então nós estamos fazendo parte de um processo melhorado dia após dia, e é pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas nós fizemos menção aqui esta noite, meus queridos irmãos, e aqueles que nos acompanham também através das transmissões aqui nas redes sociais. Nós lemos no Salmo 125, o versículo 1, que diz que os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. E aqui eu quero destacar a palavra confiança, que segundo alguns dicionários, a palavra confiança, ela tem o mesmo significado de apoiar-se em algo ou apoiar-se em alguém. É a mesma coisa de sentir segurança íntima, entregar-se com confiança a alguém. É ter plena certeza de que se deve confiar. E a palavra de Deus, ela nos deixa bastante exemplos, nos deixa registrados diversos exemplos na Bíblia do resultado da confiança que povos de Deus alcançaram através da esperança no Senhor nosso Deus. Nós podemos contar aqui esta noite, para ilustrar a nossa mensagem e trazer aqui uma palavra de esperança aos amados e queridos irmãos, a história do povo de Deus,
de 3 tribos ou 2 tribos e meias, que está registrado no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 5, e a partir do versículo 18 até o versículo 22, que vai registrar a história da tribo de Rúben, da tribo dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, filhos de José. Essas tribos, elas ficaram antes do Rio Jordão, enquanto as demais tribos atravessaram o Jordão para assim tomar posse também das promessas de Deus. E aqui o relato da Bíblia vai dizer, no livro das Crônicas, que essas 3 tribos, já ali instaladas ou instauradas, na região em que Deus permitiu que eles ali estivessem. E a Bíblia vai dizer que essas tribos, esses homens, 40 e poucos mil homens, eram homens destros na guerra, eram homens treinados na guerra, na peleja, eram destros nas armas da guerra, no escudo e na flecha. E a Bíblia diz que eles foram então perseguidos pelos agarenos. E a Bíblia diz que então, mesmo eles, fortalecidos na guerra, fortalecidos na técnica da guerra, a Bíblia diz que mesmo assim eles não confiaram nas suas próprias forças. A Bíblia vai dizer, a história vai dizer que então eles clamaram a Deus. No momento da angústia, no momento das dificuldades, eles prostraram-se diante do Senhor. Eles não confiaram nos seus exércitos, eles não confiaram nas suas técnicas, mas a Bíblia vai dizer que eles clamaram a Deus, eles clamaram ao Senhor. E o versículo número 20 vai dizer que então eles foram ajudados contra os agarenos, e todos quantos estavam com ele foram entregues nas suas mãos, porque na peleja, a Bíblia vai dizer que na peleja, eles clamaram a Deus e Deus lhes ouviu, porquanto confiaram no Senhor. Aleluia! E o versículo 22 vai dizer, olha, porque muitos foram feridos e caíram, porque de Deus era a peleja e habitaram em seu lugar, e assim permaneceram até ao cativeiro. E aqui eu chamo a atenção que quando Deus entrou na peleja, a peleja já não era mais daquelas tribos. A Bíblia vai registrar que então a peleja passou a ser do Senhor nosso Deus. E nós podemos ainda, meus irmãos, correr para contar a história de Abias e Jeroboão. Jeroboão já estava há 13 anos reinando no reino do norte, após a divisão do reino de Israel, após a morte de Salomão. E a Bíblia diz que Abias então passou a reinar ali em Judá, nas 2 tribos. E isso está registrado na segunda carta, no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 13. E o versículo de número 18 vai registrar esta história. Jeroboão então se levanta contra o reino do sul, Judá. Jeroboão estava pervertido, havia abandonado os caminhos do Senhor, havia pervertido o sacrifício do Senhor, havia impedido o povo do norte de descer, de subir até Jerusalém, e então agora faz guerra contra o reino do sul, ou contra Judá, tendo como rei Abias. E então Abias, a Bíblia vai dizer que Abias ainda exorta o rei Jeroboão, falando que eles haviam abandonado a Deus, e que Deus estava com Judá, porque o povo de Judá permaneciam diante do Senhor, permaneciam adorando a Deus, permaneciam oferecendo sacrifício diante do templo, e então Deus estava com eles. Mas Jeroboão não deu ouvidos ao que o Senhor havia falado por meio de Abias. E então Jeroboão fez uma emboscada no versículo de número 13, e eles tinham 800 mil soldados, e essa emboscada foi pela frente na batalha, e veio também pela retaguarda,
E a Bíblia diz que então Abias e todo o reino de Judá agora estavam em grande perigo. Não havia mais ali saída para eles. Eles estavam sendo atacados pela frente, sendo atacados ali pela retaguarda. E a Bíblia diz que não havia estratégia militar. Não havia como 400 mil homens guerrear contra 800 mil, isso pela visão humana, e vencer a guerra. E então Abias e todo o povo clama ao Senhor. E a Bíblia diz que então Deus deu vitória para eles. Deus deu vitória para Judá, porque o povo havia confiado no Senhor. A confiança no Senhor foi o segredo para a vitória de Judá contra aqueles que os perseguiam. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E ainda, meus queridos irmãos, falando do registro de confiança, falando do registro de esperança, nós podemos ainda registrar Deus livrando Judá novamente agora contra o rei Senaqueribe. A Bíblia vai registrar também no segundo livro das Crônicas, a partir do capítulo de número 18, vai registrar que Josafá, ele então traz, é segundo livro dos reis, segundo livro dos reis, a partir do capítulo de número 18, e não é o rei Josafá, é o rei Ezequias, aleluia. O rei Ezequias, ele assume o reino de Judá, e o reino de Judá está ali passando por algumas dificuldades espirituais. E então Ezequias restaura o culto, restaura o sacerdócio, e a palavra do Senhor vai registrar que não houve nenhum rei antes dele ou depois dele que temeu ao Senhor da forma como ele fez. Mas nós estamos falando que a confiança e a fé faz parte de um processo. É o resultado de um processo. E então nós começamos a entender e a compreender que o rei Ezequias, mesmo adorando ao Senhor, mesmo a Bíblia dando testemunho de que nem antes dele e nem depois dele existiu alguém que fosse tão temente a ele na história de Judá. E a Bíblia vai dizer que então, mesmo diante de tudo isso, o rei Senaqueribe, ou o rei da Assíria, o mesmo rei que havia destruído Israel, o reino do norte, havia levado Israel cativo, agora está às portas de Judá, agora está às portas de Jerusalém, e começa então a proferir palavras para trazer a perca da esperança nas promessas do Senhor. Então Senaqueribe envia seus mensageiros e começa então a trazer medo ao povo. Olha, o nosso reino destruiu todos os reinos e nenhum dos seus deuses puderam livrá-los de nossas mãos. E da mesma maneira que aconteceu com essas outras nações, acontecerão com vocês. Começou então a blasfemar de Deus. Começou então a proferir palavras que blasfemavam do nosso Senhor, Deus Jeová. E a Bíblia vai registrar no capítulo de número 19, que então todo o povo de Judá, Ezequias, se prostra agora diante de Deus, se prostra agora diante do Senhor e buscam conforto e segurança no Senhor, clamam ao Senhor e por misericórdia. E a Bíblia vai registrar que então Deus envia um anjo, e esse anjo, um único anjo, destrói o exército da Assíria, matando 185 mil soldados. Tudo isso porque eles confiaram em Deus.
Tudo isso porque eles clamaram ao Senhor, colocaram a sua luta, colocaram a sua dificuldade, não importando qual era o tamanho. O exército da Assíria era hegemonia militar naquele tempo, ninguém poderia se levantar. Mas Deus, porque o exército de Judá, porque o rei de Judá e o povo de Judá confiaram no Senhor. Confiaram no Senhor. Deus enviou um anjo e destruiu o exército da Síria. E Deus deu livramento para o povo de Judá. Confiança no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, para encerrarmos os exemplos bíblicos, Deus concedendo agora sim a Josafá vitória sobre seus inimigos. Está no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20. E isso vai estar registrado no versículo 15 até o versículo 17. A Bíblia vai registrar que os moabitas e os amonitas, uma grande multidão, resolve então novamente se levantar contra o povo de Deus, se levantar contra o povo da promessa. E então a Bíblia vai dizer que Josafá, no versículo de número 15, começa então a clamar a Deus, começa então a buscar ao Senhor, diante desta grande dificuldade. Ou seja, dois povos militarmente bem treinados e mais algumas alianças, resolvem então invadir o pequeno reino de Judá, que também mais uma vez, pela lógica humana, pelas estratégias militares conhecidas daqueles tempos, era impossível alguém enfrentar estes dois reinos e os reinos associados a eles. Então todo o povo novamente, num processo, no resultado de processo de confiança, começa então a clamar ao Senhor. E então veio o servo de Deus e disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai e estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Aleluia. E Deus pelejou e deu a vitória. Meus amados e queridos irmãos, retornando ao Salmo 125, a palavra é confiança. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião. Nós falamos de alguns relatos aqui. Existem inúmeros exemplos bíblicos que nós poderíamos estar citando aqui esta noite. Mas esta noite Deus traz uma palavra ao teu coração. Eu não sei qual é a peleja que tu estás passando. Eu não sei qual é a luta que tu estás passando. Mas se tu fielmente confiares no Senhor, se a tua confiança estiver depositada no Deus de Israel, o Deus dos exércitos está conosco. Se a tua confiança estiver nele, se tu verdadeiramente clamar ao Senhor, se prostrar aos seus pés, nesta peleja que tu estás passando, tu não terás que lutar. Deus lutará por ti e te concederá a vitória. Basta somente crer na palavra do Senhor. Tu pode passar pelo fogo, mas o fogo não vai te queimar. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se fores jogados na cova dos leões, os leões não te destruirão. Aleluia, mas tem que ter confiança. A confiança no Senhor é o sucesso para alcançar a vitória. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei qual era a tua luta, eu não sei qual é a tua batalha, mas Deus conhece. E eu sou usado aqui esta noite como instrumento do Senhor, como atalaia de Deus, para te trazer esta palavra. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela cumpre com o que lhe apraz. A decisão é sua.
de confiar ou de não confiar no Senhor, de confiar nas suas próprias técnicas, de confiar nas coisas dos homens ou de confiar no Senhor. A primeira tribo que nós falamos, mesmo eles tendo todos os recursos, eles não confiaram nos seus recursos, mas confiaram no Senhor, e Deus pelejou por eles. As histórias que contamos aqui, esses homens de Deus, este povo de Deus, se dobraram e clamaram a Deus, e Deus deu livramento para eles, simplesmente porque confiaram no Senhor. Então a resposta para a tua vitória, a resposta para a minha vitória, é ter confiança no Senhor, porque assim nós permaneceremos para sempre. Nós permaneceremos para sempre, alcançando vitória dia após dia, não desanimando, não se desesperando, porque se desesperam aqueles que não têm confiança em Deus, se desesperam aqueles que não têm nenhum tipo de esperança. Mas aqui eu trago uma palavra de esperança. Entrega tudo ao Senhor, e mais uma vez a palavra: confia, confia nele, e tudo Ele fará. Aleluia, glória a Deus. Eu te convido a estar em pé, meus queridos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus tem saída. Deus tem uma saída, uma porta de escape para a tua luta. Deus tem uma janela para que você possa ver aquilo que Deus possa fazer na tua vida. Deus tem uma saída, meu querido. Não se desespere, não se desampare. Foi lido aqui: vinde a mim todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para que nós tenhamos este resultado de alívio, é necessário ter a esperança. Jesus faz o convite: vinde a mim. Eu ouvi a palavra, mas se eu não tiver esperança e fé nesta palavra, o resultado, o alívio, não vai acontecer. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Para que nada venha me faltar, é necessário ter a esperança, é necessário ter a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. E o resultado de tudo isso é um processo que nós passamos. Talvez você está passando pelo processo nesta noite. Talvez você está passando pelo processo este mês. Talvez você está passando pela luta há alguns dias. Mas eu quero te dizer que o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. A vitória do Senhor na tua vida está chegando. Não se desespere, continue confiando. Continua confiando no Senhor, porque o raiar da luz está chegando sobre a tua vida. Se você sentir de vir aqui à frente para nós estarmos orando por você, para nós entrarmos nesta batalha, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você, abençoar a tua vida nesta luta que você está passando. Não importa as circunstâncias. Não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim.
Aleluia! Glória a Deus. Eu não sei qual é a tua luta, mas Deus sabe, e eu quero orar por você. Se você não quiser vir aqui, nós oraremos por você assim mesmo, tá? Deus tem vitória para você. Você sabe que Deus tem algo a fazer na tua vida. Talvez você pensou em parar. Talvez você pensou em desistir, de deixar as coisas de Deus. Talvez você foi atingido com palavras igual o rei Senaqueribe mandou. Olha, esse Deus que você serve, ele está fazendo o que por você? Porque você passa por luta, você passa por dificuldades. Permaneça firme na palavra de Deus. O inimigo, ele está rugindo como um leão ao nosso redor, esperando um momento de fraqueza, para nos tragar, para destruir. Mas a palavra de Deus, ela permanece fiel. A palavra de Deus, ela permanece fiel. E Deus não é o homem para que minta. Deus cumpre com aquilo que Ele prometeu. E você sabe aquilo que Deus tem prometido para a tua vida. Oh, aleluia! Você sabe aquilo que Deus prometeu. Não pare. Vamos orar. Eu quero perguntar se há alguém aqui esta noite que quer tomar uma decisão de aceitar publicamente a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Talvez no seu coração você já tem essa decisão, mas você sente a vontade de tomar essa decisão publicamente. Vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Talvez você está distanciado também da casa de Deus. Deus te dá a oportunidade esta noite de tomar essa decisão publicamente. Vamos orar. Querido Deus e Pai que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, ó Pai, a tua palavra foi anunciada aqui esta noite. Deus eterno, e ela não volta vazia. Ela tem um propósito, Senhor Deus, e o Senhor sabe este propósito. Deus eterno, o segredo é confiar, o segredo é ter fé, Senhor, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Pai eterno, eu não sei a luta, eu não sei as batalhas espirituais que são travadas por aqueles que aqui estão à frente, por aqueles que nos acompanham pela internet, Senhor, ou daqueles que, ó Pai, por alguma atitude não quis vir aqui à frente, mas o Senhor conhece, ó Pai, as suas lutas. Entra com providência, ó Pai, quebra toda a corrente que o inimigo tem feito, todo impedimento, toda barreira, quebra, Jesus, toda a ferramenta que o inimigo tem preparado. A tua palavra ensina que ela não prosperará, Senhor, e nós cremos. Pai, nós continuamos confiando em Ti. A tua palavra é palavra de esperança, e nós temos esta esperança. Deus eterno, eu ministro a tua bênção sobre a vida desses que aqui estão, e daqueles que não vieram, e daqueles que estão, Senhor, nos acompanhando pela internet. Visita cada lar, cada família, restaura, Senhor. Assim eu te peço, crendo, Senhor, confiando em um nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus em Cristo abençoe meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus.